Olá, telespectador da TV da Transparência, seja bem-vindo ao segundo bloco de notícias da manhã desta quinta-feira, 13 de junho, em que você acompanha as principais atualizações dos poderes legislativo e judiciário. Bom, a gente começa com os destaques do Senado, que temos que foi protocolado recentemente no Senado um projeto de lei que altera o Código Penal para que os crimes de estupro e de estupro de vulnerável também sejam punidos se praticados na modalidade virtual. De autoria do senador Vanderlan Cardoso, do PSD, o PL 1238 de 2024 acrescenta novos parágrafos aos artigos do Código Penal que tratam do crime de estupro e de estupro de vulnerável. Assim, as penas já previstas para ambas as condutas também poderão ser aplicadas, mesmo que o crime cometido seja sem o contato físico direto entre o agente e a vítima, inclusive por meio da rede de computadores, de rede social, de aplicativos ou por qualquer outro meio ou ambiente digital. A prática do estupro virtual, embora não envolva o contato físico direto entre o agressor e a vítima, é uma evidente forma de violação sexual que causa danos psicológicos profundos e irreparáveis. Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência dominante já se posicionam pela necessidade de contato físico entre agressor e vítima para a configuração do crime de estupro. Isso foi o que o Vanderlan Cardoso argumentou. O PL 1238 aguarda designação de relator na Comissão de Comunicação e Direito Digital. Outro destaque é uma matéria do site jurídico Migalhas, que aponta que o plenário do Senado vai analisar o projeto de lei que institui o Código de Defesa dos Contribuintes estabelecendo diretrizes gerais para os direitos, garantias e obrigações dos cidadãos em suas relações com as autoridades fiscais de todos os entes federativos. O PLP 125 de 2022 foi aprovado recentemente pela Comissão Temporária destinada à revisão de projetos da reforma dos processos administrativo e tributário nacional. Esse projeto faz parte de um conjunto de recomendações com o objetivo de agilizar, padronizar e modernizar o sistema administrativo e tributário do Brasil. As propostas foram desenvolvidas por uma comissão de juristas formadas em 2022 por iniciativa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do presidente do STF, Luiz Fux, sob a presidência da ministra do STJ, Regina Helena Costa. O senador Efraim Filho, relator do projeto, destacou que a proposta representa um avanço significativo na transformação da relação entre o fisco e os contribuintes. Ele mencionou dados de um estudo do INSPER, indicando que em 2019 aproximadamente 5,4 trilhões estavam sendo disputados em processos judiciais e administrativos tributários no país, o que corresponde a uma parcela considerável do PTB nacional. Comparativamente, os processos tributários nos países membros da OCDE representam, em média, apenas 0,28% do PIB e, em alguns países da América Latina, apenas 0,19%. No Brasil, apenas os processos administrativos que têm duração média de 6 anos e 4 meses já representam 19,39% do PTB nacional. Além disso, existem 27,2 milhões de execuções fiscais em andamento, conforme dados do CNJ. Efraim realocou diversos itens do projeto para outras propostas de comissão de juristas. Ele também acatou parcialmente uma emenda do senador Hamilton Mourão, que adiciona entre os direitos do contribuinte a possibilidade de liquidação de garantias por meio de fiança bancária ou seguro, após o trânsito em julgado de decisões desfavoráveis, proibindo a quitação antecipada dessas garantias. O projeto de lei propõe uma série de mudanças significativas entre os órgãos tributários e contribuintes. Entre as principais obrigações dos órgãos fiscais estão respeitar as expectativas dos contribuintes, garantir seus direitos, facilitar o cumprimento das obrigações tributárias e justificar atos com base nas leis e nos fatos. O objetivo é reduzir processos, custos desnecessários e buscar informações de maneira eficiente, sempre considerando a capacidade de pagamento e a cooperação do contribuinte. Para os contribuintes, o projeto assegura direitos como ser tratado com respeito, receber comunicações claras, acessar e retificar informações e contestar decisões. Também será possível recorrer de decisões desfavoráveis, provar alegações e evitar fornecer documentos já disponíveis a um órgão fiscal. Em contrapartida, os contribuintes devem
cumprir suas obrigações tributárias, pagar os tributos devidos, agir honestamente e cooperar com a fiscalização. Uma novidade positiva é que bons pagadores terão benefícios como atendimento simplificado e prioridade na análise de processos administrativos. Por outro lado, devedores contumazes que utilizam a inadimplência como estratégia enfrentarão regras mais rígidas e sanções severas. Essas medidas visam criar um sistema tributário mais justo e eficiente, promovendo a cooperação e a transparência entre contribuintes e a administração fiscal. Foram esses os destaques do Senado. O que é que nós temos na Câmara dos Deputados, Lorena? Olá, Analice. Olá, telespectador do nosso segundo bloco de notícias. Sobre a Câmara, nós temos uma matéria da Folha de São Paulo, feita por Vitória Azevedo, que diz que o deputado José Guimarães, líder do governo na Câmara, disse a correligionários em reunião interna do PT que falta a gestão Lula 3, o comando político mais estrategicamente centralizado na relação com sociedade, Congresso e estados e municípios. O petista falou durante o encontro virtual Conjuntura Atual em Relação com o Congresso, promovido pela CNB, que é o Construindo um Novo Brasil, principal corrente interna do partido na terça-feira, dia 11. O deputado também afirmou que fazer a articulação política do governo na Câmara lhe tira o sono. Ele disse, abre aspas, tenho que me relacionar com toda a casa. Não é uma tarefa fácil, é um negócio muito doloroso. Tem dia que eu não consigo dormir por conta da tensão, da faca no pescoço e tudo mais que muitas vezes acontece nos bastidores aqui dentro do Congresso para a gente aprovar as matérias de interesse do governo, fechados para o que disse o deputado. A Folha teve acesso a trechos da reunião que foi gravada e reuniu dezenas de militantes do partido. Guimarães também afirmou que existe um não comprometimento dos partidos que integram a base de apoio a Lula no Legislativo, o que tem levado o Executivo a uma série de reveses nas últimas semanas. A esquerda tem tamanho minoritário na Câmara e no Senado. Por isso, o petista buscou formar sua base de apoio distribuindo ministérios a partidos de centro e de direita em um primeiro momento para a União Brasil, PSD e MDB. Cada uma das legendas tem 3 representantes na esplanada. No ano passado, fez uma reforma ministerial, abrindo espaço no primeiro escalão para o PP e os republicanos, na tentativa de consolidar sua base na Câmara. Abre aspas para o que disse Guimarães. Esse não comprometimento desses partidos que estão na aliança para garantir a governabilidade, eles terminam dando, como se diz lá no Nordeste, um no prego e um na ferradura, porque não somam conosco nessas matérias, como, por exemplo, os vetos do presidente Lula na questão das saidinhas e das fake news. É, portanto, um drama aqui dentro, fecha aspas para o que afirmou Guimarães. O deputado voltou a defender trocas no governo e disse-lhe que foi chamada a atenção por ter tratado disso, publicamente em entrevistas. E outra atualização é que a Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados promoveu nesta quinta-feira uma audiência sobre a integridade das informações climáticas. No campo climático não faltam informações sem qualidade, foi o que afirmou o deputado Chico Alencar, que pediu esse debate. A audiência foi interativa e, ainda que a ciência climática aponte dados bastante concretos, como os que previam há quase uma década a catástrofe em curso no Sul, não faltam exemplos de mídia desinformativa e estratégias de grupos diversos espalhando notícias enviesadas ou falsas, seja por WhatsApp ou quaisquer outras redes sociais. Foi o que o Alencar relembrou. E ele também lembra que há cerca de 50 projetos em trâmite na Câmara para combater esse tipo de desinformação. Ele afirma, é fundamental olhar para essas proposições e entender se, de acordo com os dados científicos, eles atendem à circulação das notícias e da integridade da informação. Bom, essas foram as atualizações que nós tivemos sobre a Câmara dos Deputados e o que a gente tem sobre o STF, Analice. Bom, Lorena, nos destaques do STF, a gente começa com a matéria do Poder 360, que fala de uma fala do Deltan Dallagnol, que ele diz que o Supremo está em lua de mel com o governo. O ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, criticou nesta terça-feira, dia 11 de junho, a decisão do Supremo que manteve a condenação que o obriga a pagar R$75 mil ao presidente pelo caso do PowerPoint. Segundo o ex-deputado federal, a corte vive em lua de mel com o governo. O que temos visto no STF, nos casos que interessam aos poderosos, é um show de política e a morte do direito. E não há nada mais tirânico e perigoso para o Estado de Direito e para a democracia do que um judiciário que decide politicamente punindo inimigos e beneficiando aliados, é o que ele afirma. Em seu perfil no X, o ex-antigo Twitter,
Dallagnol ainda afirmou que o judiciário livrou o acusado de corrupção e condenou quem a combate. Segundo ele, os únicos que estão pagando pela Lava Jato são os seus agentes. Ele afirma: é pura coincidência também que o STF esteja garantindo a impunidade de grandes corruptos do Brasil em uma série de decisões com fundamentação esdrúxula e equivocada, e que os agentes da lei da Lava Jato do Paraná e Rio de Janeiro estejam sendo implacavelmente perseguidos, afastados e punidos em vários processos, é o que ele afirma. Outro destaque é que o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, na quarta-feira, que a inclusão do terço de férias no cálculo da contribuição previdenciária patronal só vale a partir da publicação da ata do julgamento sobre o tema. A Corte atendeu a pedidos de contribuintes para modular a decisão de 2020, que estabeleceu que a incidência da contribuição sobre o terço de férias é constitucional. A decisão foi tomada no julgamento do RE 1.072.485. Foram excluídas da modulação as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a publicação das atas, ou seja, esses valores não serão devolvidos à União. Segundo a projeção da Associação Brasileira de Advocacia Tributária, a ABAT, o impacto da decisão do STF seria de até 100 bilhões de reais caso o tribunal não fizesse a modulação. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio, que já está aposentado, votou em 2021 contra os embargos, rejeitando a modulação. Ele foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, abriu a divergência e foi acompanhado pelos ministros Dias Toffoli, Edson Fachin, Rosa Weber, que já está aposentada, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Nunes Marques. O Fux, ele disse na sessão de ontem: os embargos da declaração merecem parcial provimento para determinar que a produção de efeitos para o caso deve se dar a partir da publicação do acordão, ressalvando-se exclusivamente os recolhimentos já realizados sem contestação judicial ou administrativa. Lorena, esses foram os destaques do Supremo. O que é que nós temos na Justiça Eleitoral? Bom, sobre a Justiça Eleitoral, a primeira atualização é que na sessão plenária da última terça-feira, dia 11, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, que negou o pedido de cassação do diploma de Francisco Erivan Bessa de Castro, eleito ao cargo de vereador no município de Cascavel, nas eleições de 2020. Por unanimidade, o colegiado acompanhou o voto do relator, o ministro Nunes Marques. No processo original, um recurso contra a expedição de diploma, o Diretório Municipal do Partido Social Democrático, o PSD, pediu a anulação da diplomação do vereador em razão de impedimento em sua capacidade eleitoral passiva decorrente da sua expulsão da agremiação em data posterior ao pleito de 2020. O partido alegou que Castro não ostentava a condição de elegibilidade relativa à filiação partidária por ter sido expulso da sigla a qual estava filiado. Em seu voto, o ministro Nunes Marques reiterou que, no caso específico, primeiramente o candidato obteve o deferimento do seu registro de candidatura, vindo só depois a ser expulso do partido em 5 de novembro de 2020. Além disso, a medida liminar que suspendeu o ato de expulsão, por sua vez, foi concedida em 10 de novembro de 2020 e revogada somente em 17 de dezembro de 2020, de tal forma que no dia do pleito, isto é, em 15 de novembro de 2020, o candidato estava elegível. Em seu voto, o ministro destacou, abre aspas, portanto, o candidato estava com a filiação partidária ativa, com plena condição de elegibilidade no dia das eleições, por força de decisão liminar que havia suspendido os efeitos de sua expulsão da agremiação, fecha aspas. Para o relator, não havia nenhuma óbice para a escolha do candidato nas urnas, tampouco para a sua proclamação como eleito, nem para que fosse certificada a regularidade do respectivo processo eleitoral e do diploma expedido. Citando precedentes, o relator ressaltou que o acórdão regional está em conformidade com a jurisprudência do TSE, segundo o qual a revogação da liminar suspensiva dos efeitos do fato gerador de inelegibilidade, quando ocorrido entre a data do pleito e a diplomação, não configura causa superveniente para fins de RCED. Dessa forma, não é possível atribuir efeitos extunc à revogação da liminar para efeito de caracterização da inelegibilidade superveniente. E, por fim, uma matéria do blog de Luísa Martins para a CNN fala que nenhum partido renunciou ao fundo eleitoral em 2024, diz TSE. O prazo para que as siglas comunicassem se abririam mão da verba se esgotou em 3 de junho, mas nenhum o fez. No pleito geral de 2022, apenas o Partido Novo havia recusado o recebimento de sua parte do fundo eleitoral, que voltou ao Tesouro.
Neste ano, porém, a agremiação decidiu receber os recursos normalmente. O fundo eleitoral faz parte do Orçamento Geral da União e é distribuído pelo TSE apenas em anos de eleição, exclusivamente para financiar campanhas eleitorais. Foi criado em 2017 pelo Congresso Nacional como forma de compensar a proibição do financiamento de campanha por empresas, decidido pelo STF no ano de 2015. Além do fundo eleitoral, as campanhas podem usar recursos públicos do fundo partidário. Doações de pessoas físicas e verbas dos próprios candidatos também são permitidas. Segundo o TSE, o fundo eleitoral só fica disponível aos partidos após as executivas nacionais definirem os critérios de sua distribuição. É obrigatório que 30% seja destinado a candidaturas femininas. É isso que nós temos sobre a justiça eleitoral, Analice. Volto com você. Nós encerramos a nossa participação no segundo bloco de notícias. Agradecemos a sua audiência e esperamos que continue conosco para acompanhar a nossa programação.